A todos os cruzaumenses, o meu boa noite. Nós estamos andando por diferentes partes da cidade para apresentar as nossas ideias, cujo objetivo é melhorar a cidade de Cruz das Almas. Nós estamos nos aproximando de mais uma disputa eleitoral e o professor Moisés, que é candidato a prefeito, está utilizando um moderno equipamento para se comunicar e explicar as suas ideias aos cidadãos desta terra. Ao mesmo tempo também, em alguns momentos, nós fazemos palestras e respondemos perguntas do cidadão. Você que está me ouvindo agora, o meu muito obrigado. Nós vamos estar em diferentes posições da Praça Municipal e também em bairros adjacentes, levando as nossas ideias e também divulgando o nosso blog. O blog do professor Moisés tem entrevistas, curiosidades, vídeos, e você que visitar o meu blog vai aprender bastante sobre comportamento humano. www.palestrantedecruzdalsalmas.blogspot.com. O blog do professor Moisés é para hospedar as entrevistas e muitas outras curiosidades. Em 2010 eu dei 115 entrevistas que foram gravadas por microcâmeras e celulares e agora estão sendo disponibilizadas no meu blog. Já tem muitas e muito interessantes. Você acessa www.palestrantedecruzdalsalmas.blogspot.com. O professor Moisés também está fazendo neste momento a gravação através de áudio e vídeo deste discurso e nós vamos hospedar todos os detalhes do nosso pronunciamento lá no blog, inclusive com a participação popular. Você que está aqui perto pode fazer uma pergunta ao professor Moisés, o maior especialista mundial em comportamento humano. Nós, nas rádios e também nas palestras e nos diversos ambientes por onde passamos, respondemos perguntas do cidadão. Muitas perguntas inéditas, inclusive em caráter mundial, eu já respondi, como por exemplo, existe amor à primeira vista? E quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nós já respondemos com base na ciência e também com base nas observações cotidianas. O professor Moisés é muito solicitado em emissoras de rádio e nós estamos sempre à disposição do cidadão para responder perguntas interessantes. Se você que me ouve tem uma pergunta que envolve a sua vida, alguma pergunta relacionada a um ente querido, alguma pergunta relacionada às suas possibilidades de futuro, você também pode fazer e o professor Moisés, com enorme prazer, responde a sua pergunta na hora, porque eu sou o maior especialista brasileiro em comportamento humano. As respostas são sempre muito inteligentes e abordam questões curiosas. O professor Moisés é candidato a prefeito de Cruz das Almas e nós vamos disputar a eleição de 2012. Até lá, teremos muito tempo para nos dirigirmos ao eleitor cruzalmense e falar das nossas ideias para melhorar a cidade de Cruz das Almas. Hoje é um dia santificado e nós estamos aqui na Praça Senador Temístocles, tirando algumas imagens e registrando o áudio e também a imagem deste pronunciamento que vai se estender por algumas horas. O professor Moisés vai estar em diferentes posições da praça explicando que a cidade de Cruz das Almas, nos últimos 14 anos, foi abandonada. 8 anos de administração péssima do senhor Jean, 6 anos de administração ainda pior do senhor Orlando Peixoto. Ambos tiveram o governador e o presidente. Na época de Jean, o governador era Paulo Souto, o presidente era FHC, agora é Wagner e Lula, e mesmo com o pareamento político, mesmo com o apoio de políticos poderosos, esses prefeitos incompetentes não fizeram o mínimo para preparar a cidade para ser uma cidade universitária. A cidade de Cruz das Almas está recebendo dezenas de novos habitantes, que são os alunos da UFRB, dos cursos de graduação e pós-graduação, e a cidade não está estruturada para absorver tanta gente. Por conta disso, o que nós vemos na cidade são sucessivos engarrafamentos
E também as pessoas reclamando o tempo todo, porque a cidade não reúne as condições mínimas para que você tenha uma vida confortável. Se a cidade fosse boa, a maior parte dos alunos da UFRB hoje estaria em Cruz das Almas e não teria viajado, muitas vezes até para cidades distantes. A cidade não tem lazer, a cidade sequer dispõe de uma livraria para vender livros técnicos para os alunos da universidade. É realmente uma falta de planejamento, uma falta de inteligência do poder público de Cruz das Almas, que não organizou a cidade para o futuro. Essa cidade também está caótica no que diz respeito ao trânsito. Ainda ontem estive aqui no centro da cidade, na hora do ranche, por volta das 17, 18 horas, e o tráfego estava caótico, porque a cidade precisa de novas sinaleiras e de guardas municipais espalhados por diferentes posições para orientar o motorista. A cidade de Cruz das Almas também tem reclamado por conta do abandono do poder público em relação às questões da saúde. A UTI dos Queimados foi retirada da cidade, agora fica em Santo Antônio de Jesus, e você que vai brincar o São João em Cruz das Almas tem que ter muito cuidado, porque se você for vítima de uma queimadura, você não tem onde se recuperar, já que o prefeito, apesar de filho de médico, permitiu que a UTI dos Queimados fosse transferida para Santo Antônio de Jesus, como se já não bastasse a cidade não ter uma maternidade, a cidade não ter uma Santa Casa de Misericórdia à altura da grandeza de uma cidade universitária, agora também não tem a UTI dos Queimados. Nós estamos aqui protestando também em relação a Ponto Frio, que deixou a cidade de Cruz das Almas e ninguém sabe por quê. Além disso, algumas repartições públicas também deixaram Cruz das Almas. A cidade está se esvaziando e os cidadãos que moram aqui vão ficar cada vez com menos possibilidades para ter uma vida digna. E você que depende das escolas públicas também é um pobre coitado. As escolas públicas de Cruz das Almas, tanto as estaduais quanto as municipais, são de péssima qualidade. Os alunos, quando terminam os estudos, são analfabetos funcionais, são alunos que não sabem o mínimo para conseguir um emprego e continuar os estudos. Realmente é uma tristeza a cidade de Cruz das Almas. E o que a gente vê na cidade? Obras desnecessárias, a começar pela reforma da Praça Municipal. A Praça Municipal precisa de uma reforma, mas não nesta dimensão. O que precisa a Praça Municipal é de uma pequena reforma, e o prefeito resolveu derrubar a praça inteira, gastando muito dinheiro para inclusive beneficiar pessoas próximas que são responsáveis pelos projetos e execução da praça. O que nós precisamos de fato é investir em educação, senhor prefeito. Precisamos investir em saúde pública, precisamos investir em desenvolvimento. Da mesma maneira, nós temos na cidade o saneamento básico, outra obra que o prefeito municipal iniciou e não terminou. São 40 milhões gastos até aqui e a obra não foi concluída. Temos também ali na entrada da cidade a praça multiuso, que eu chamo de praça sem uso, que só serve para abrigar eventos evangélicos e outros acontecimentos que poderiam ser abrigados aqui no centro da cidade. Inclusive seria mais fácil até para o cidadão se deslocar e aproveitar algum tipo de evento promovido pela prefeitura. Realmente nós temos um prefeito que não sabe aproveitar os recursos oriundos do poder público, estadual e federal, e só está prejudicando Cruz das Almas pela sua falta de visão. Mas também nós estamos aqui responsabilizando a administração de Jean, que não planejou Cruz das Almas para o futuro. E a cidade hoje é uma cidade lamentável, uma cidade decadente. Eu viajei por muitos estados brasileiros e Cruz das Almas não tem o status de cidade universitária. Uma cidade universitária apresenta prédios, tem teatro, tem cinema, tem shoppings. É uma cidade totalmente diferente desta cidade que nós observamos. Portanto, a responsabilidade é do poder público, que não preparou Cruz das Almas para o futuro. E nós estamos aqui lamentando que os eleitores de Cruz das Almas tenham cometido o erro de eleger Orlandinho 2 vezes para que
nós sejamos profundamente prejudicados. Quem fica no prejuízo é o cidadão, e a maior parte do cidadão, sem a instrução adequada ou com a instrução na teoria, mas na prática sem conhecimento, não sabe observar a cidade e, portanto, a cidade não tem muita perspectiva. O professor Moisés é candidato a prefeito para disputar a próxima eleição de outubro de 2012 e depois de várias décadas ser um filho da terra prefeito. A cidade de Cruz das Almas, nas últimas gerações, sempre teve prefeitos de fora da cidade. Senhor Jean de Alagoinha, senhor Orlando Peixoto de Salvador, senhor Lorival e tantos outros que vieram para cá se beneficiar da inocência do cidadão cruzalmense e pouco fizeram pela cidade. Nós estamos aqui para ser um prefeito genuinamente cruzalmense, mas com experiência de vida e, sobretudo, com conhecimento para fazer as grandes mudanças que a cidade precisa. A cidade de Cruz das Almas reclama a participação popular para eleger um filho da terra prefeito, e esse filho da terra é o professor Moisés, candidato a prefeito, e também nós estamos desejando que a Câmara de Vereadores seja renovada e que todos os vereadores atuais deixem o cargo, porque são vereadores irresponsáveis que se venderam ao PT e que permitem que o prefeito atual governe a cidade por iniciativa própria, sem que suas ações sejam questionadas. Nós estamos aqui lamentando uma cidade universitária, por sinal, o Brasil tem 5.564 cidades, só 56 cidades têm reitoria de universidade federal, e a cidade de Cruz das Almas é uma delas, e uma cidade universitária precisa ter outro tipo de vida. A cidade precisa ter prédios, a cidade precisa ter uma estrutura compatível com a vida de universidade e não ser da forma como é atualmente. E esses dois últimos prefeitos não pensaram a cidade a longo prazo, porque são pessoas pouco inteligentes, incapacitadas para gerir os destinos de uma importante cidade como é Cruz das Almas. Então nós estamos aqui exigindo que o senhor Orlando Peixoto, no tempo ainda que ele resta, tome algumas medidas para melhorar a cidade. Esta sinaleira, por exemplo, que eu estou aqui mostrando, é uma sinaleira que funciona de maneira errada. Inclusive, algumas pessoas desavisadas podem ser atropeladas, ou se já não foram atropeladas, porque a sinaleira funciona de maneira equivocada. Nós precisamos de um engenheiro de tráfego para orientar a cidade e fazer com que o trânsito flua de maneira mais inteligente. O professor Moisés está agradecendo a participação de todos e nós estamos fazendo os registros deste